Olha só, eu tenho aqui um indivíduo que tem o par Azão Azinho, Bzão Bzinho, Czão Czinho. Bom, primeiro gameta, vamos manter o Azão e vamos combinar ele com o C. Então observemos, eu tenho o Azão, joguei o Azinho para cá, né? Separei o par. Agora, pegando B, eu tenho, ó, o Azão com o Bzão, o Azão com o Bzinho. O Azinho com o Bzão, o Azinho com o Bzinho. Colocando o C agora, repara, o Azão com o Bzão Czão, o Azão com o Bzão Czinho. O Azão com o Bzinho Czão, o Azão com o Bzinho Czinho. A mesma coisa com o Azinho. A sequência vai ser a mesma. Consequentemente, quando eu chego no final, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gametas. Então, à medida que eu aumento a quantidade de pares, automaticamente eu vou aumentar a formação de gametas e, consequentemente, eu vou aumentar o meu resultado final. Então, vamos recordar, no monohibridismo, eu tinha uma proporção de 3 para 1. No dihibridismo, nós vimos uma proporção de 9, 3, 3, 1. O que é o 9, 3, 3, 1? É a probabilidade de um vezes a probabilidade do outro. Agora, no trihibridismo, 3 características. Ó, a probabilidade do di vezes a probabilidade do mono. Então, eu tenho, ó, 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 1. E se assim for aumentando, nós vamos sempre multiplicar pela probabilidade de uma característica monohíbrida. Dessa maneira, as bases de Mendel estão corretas. Acontece que existem detalhezinhos que não foram previstos por Mendel. Esse negócio de dominância, recessividade, de vez em quando falha na natureza. E existem 2 exemplos clássicos, a chamada dominância incompleta e a chamada codominância. Vamos olhar a dominância incompleta. Existe uma planta, se chama boca de leão, que não obedece àquela relação dominância e recessividade. Isso porque essa flor apresenta 2 cores básicas. Ela pode ser vermelha, como ela pode ser branca. Na geração parental, então, eu tenho planta vermelha, planta branca. Quando eu cruzo a geração parental e vou obter F1, eu vou formar, ó, o gameta carregando o gen para o vermelho, o gameta carregando o gen para o branco. Na dominância completa, ou o vermelho dominaria o branco, ou o branco dominaria o vermelho. Mas aí nós vamos ter em F1 o aparecimento de uma planta rosa. Ou seja, a interação entre esses 2 gens gera o aparecimento de uma terceira característica, que não é igual à geração parental. Quando eu cruzar F1, eu vou obter em F2 plantas rosas, heterozigotas, ó, carregando um gen para o vermelho, um gen para o branco, um gen para o vermelho, um gen para o branco, que interagiram gerando rosa. Nessa geração F1 aqui, ao gerar a geração F2, vamos observar, eu vou ter plantas vermelhas, eu vou ter plantas rosas e vou ter plantas brancas. Observe que a proporção não é mais 3 para 1, é 1 para 2 para 1. Por quê? Porque o aparecimento das plantas rosas quebrou o quadro da dominância. Essa situação é chamada de dominância incompleta. Mas, às vezes, a geração F1 e até a F2 carrega as características dos parentais. É o que nós chamamos de codominância. O indivíduo, a descendência, carrega as 2 características dos parentais. O melhor exemplo é o sistema ABO, que é o sistema dos grupamentos sanguíneos. Existem 3 gens, o gen IA, o gen IB e o gen Izinho. Para que uma pessoa tenha sangue do tipo A, ela tem que carregar o gen IA em homozigose, IA, ou o IA-Izinho em heterozigose. Para que a pessoa tenha o sangue do tipo B, ela tem que carregar o gen IB-IB ou IB-Izinho. Porém, quando a pessoa tem o sangue do tipo AB, ela carrega o gen IA e ela carrega o gen IB. Então, observa que, neste caso, um não prevalece sobre o outro. Não há interação.
a manifestação dos dois. O gene IA produz o antígeno A, o gene IB produz o antígeno B. Então a pessoa vai ser AB. Esse fenômeno é denominado de codominância. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Eu daria como dica para vocês o estudo da primeira e da segunda lei de Mendel, basicamente. A pessoa que sabe primeira e segunda lei de Mendel, basicamente entende todo o mecanismo genético. Mesmo aqueles processos não previstos por Mendel, mas é essencial saber bem a base da genética. Então estude bastante a primeira e a segunda lei de Mendel. Na aula de hoje, estudamos genética, introdução histórica e conceitos gerais. Hoje nós estudamos a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, a codominância e a dominância completa. Vimos desde o conceito histórico até o fundamento da base da genética moderna. Eu considero que para que um aluno possa entender genética, a primeira e a segunda lei de Mendel tem que estar bem sedimentada. Se nós pararmos para pensar todo o estudo da genética, nós sempre nos reportamos às condições mendelianas. Então, quando dou genética para os alunos, eu reforço muito isso. Eles sabendo bem isso, com certeza, o estudo da genética se tornará muito mais fácil.